Olá a todas, todos e todas. Gostaria muito de agradecer pela presença de cada pessoa aqui nesse momento. Cada pessoa que está aqui faz parte também daquilo que a gente vai falar e da nossa voz. E além do que a gente vai debater aqui hoje, que é maravilhoso, o tema é muito instigante, eu sempre falo da importância do silêncio e do não dito, né? Às vezes o não dito é mais profundo do que aquilo que a gente diz. Gostaria de agradecer ao convite carinhoso da querida amiga e psicóloga Rogéria Thompson, e gostaria também de agradecer a toda a equipe de organização, Vanessa e todos os organizadores desse movimento maravilhoso, que é o Movimento de Psicólogos da Baixada Fluminense em defesa da ética e dos direitos humanos. Gostaria também de agradecer a Comissão de Direitos Humanos da Alerj, cuja presidenta é a querida deputada Renata Souza. E agradecer as nossas queridas convidadas, que daqui a pouquinho, né, vocês vão conhecer cada uma. Indianara e Siqueira, a nossa Luanda Peron, Ludmila Furtado, Diva Master, e a Lohane Sabatelli, que infelizmente ela não pôde vir porque por probleminhas de saúde. Então, Lohane Sabatelli, se você estiver aí ouvindo, a gente deseja a recuperação para você o mais breve possível, muita saúde, tá bom? Então, vamos começar, gente. Esse aqui é o terceiro Fórum de Psicologia, Ciência e Profissão. Mal-estar, Corpo e Estado. E esse é o último encontro agora com o tema padrões de beleza, né, e padrões corporais. Eu peguei um pequeno texto que está no Facebook do próprio evento, né, do evento que foi criado para o terceiro Fórum de Psicologia, Ciência e Profissão. Então, quem gostar do que eu vou ler aqui agora, vai lá, né, no Facebook e lê na íntegra, que lá tem muito mais coisa, está muito mais explicadinho. A gente não tem todo esse tempo aqui, então vamos lá. O corpo dócil é o primeiro personagem de Foucault. No seu livro Vigiar e Punir, Foucault enfatiza: é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. Mas como se dá vida a este ser humano que hoje conhecemos? Até um pouco antes da Revolução Francesa, e a partir daí, com cada vez mais força, a subjetividade se tornou algo que se fabrica. O poder age em cada indivíduo para fabricar corpos dóceis. Trabalha cada um detalhadamente, sem folga, sem espaços. Como um origami, o poder disciplinar nos dobra até obter a forma que mais lhe agrada. O corpo dócil se faz na união dessas duas características. Primeira, utilidade em termos econômicos, e a segunda, docilidade em termos de obediência. A fórmula é simples. O corpo dócil é tão obediente quanto produtivo. O resultado é um corpo cindido, afastado daquilo que pode, mas completamente ligado à máquina da economia. No seu livro A Sociedade do Espetáculo, o filósofo Guy Debord denuncia a onipresença da mídia. Esta mídia, através da exposição excessiva da imagem, falsificaria a experimentação real do mundo, posicionando os indivíduos como espectadores, consumidores passivos de imagens. Em suas palavras, abre aspas, quanto mais ele, o indivíduo, contempla, menos vive. Quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo. É por isso que o espectador não se sente em casa em lugar algum, pois o espetáculo está em toda parte, fecha aspas. O que nos diria hoje Foucault sobre o monitoramento dos nossos corpos por cada torre de celular espalhada pela cidade? Panóptico perfeito? E George Orwell, autor de 1984,
O que acharia se soubesse que estamos há meses confinadas, dentro de nossas casas bunkers, de olho na tela da TV ou do celular, amedrontadas e aflitas para saber do último boletim de vítimas da Covid-19 e obedientes aos conselhos do grande irmão, a mídia e o Estado. E o nosso novo normal seria finalmente o admirável mundo novo de Aldous Huxley? Bom, gente, sem mais delongas, né? Agora vamos saber o que pensam as nossas queridas convidadas. Elas vão falar agora sobre as suas impressões do nosso tema, que são os padrões de beleza e os padrões de corpo. Cada uma terá 10 minutinhos para falar, e depois que todas falarem, a gente vai abrir 20 minutinhos para comentários, né, perguntas e respostas, né? Então, eu gostaria de chamar, primeiramente, a nossa primeira convidada é Ludmila Furtado. A Ludmila, o Instagram dela é @LudmilaFurtado, tudo junto, mas Ludmila com 2 L's, né? Então, @Ludmila Furtado, mulher, psicóloga, mestre em psicologia e doutoranda em psicologia social. Com você, Ludmila. Obrigada. Microfone aqui estava desligado, boa tarde. Eu quero começar agradecendo, né, agradecendo o movimento de psicólogos da Baixada Fluminense, de um modo muito especial e carinhoso na figura da Vera, que me fez esse convite. E quando a Vera me fez esse convite, eu inicialmente fiquei com certo receio de aceitar, né? Porque às vezes, me constituindo como mulher, ainda me acho uma mulher que precisa ser desconstruída, em muitos sentidos, né? E eu trouxe algumas contribuições, né, no sentido de nos questionar, né? Talvez eu não consiga propor nenhuma resposta a respeito do que a gente poderia discutir de padrões de beleza e corpo, mas acho que algumas propostas de que a gente possa se questionar como é que a gente se constitui subjetivamente, né? E eu fico mais à vontade para falar a partir da nossa constituição subjetiva, justamente pela minha formação, né? Eu sou formada em psicologia e acho que uma das grandes contribuições da psicologia no processo de conhecimento é discutir, trabalhar e com o conceito de subjetividade, né? Eu estava ouvindo agora um pouco, né, a introdução e trazendo esse debate, né, do Foucault, né, e o Foucault discute bastante sobre biopoder e controle. Eu me preparando para trazer alguma contribuição aqui para vocês, fiquei pensando, né, que as relações de sexualidade, né, de poder e de sexualidade, ela passa por um controle. E esse controle, pensando o corpo feminino, né, pensando a mulher nesse contexto, não dá para separar a constituição da subjetividade de uma mulher do controle que a sociedade, no modelo patriarcal e no modelo capitalista, impõe. Então, assim, no modelo globalizado que a gente está, né, onde o neoliberalismo impera, a gente tem visto isso a passos largos. Isso traz consequências que são econômicas, que são políticas e que são devastadoras, né, para as mulheres. Mas o que também significa ser mulher nesse momento, né, nesse contexto? E aí eu penso que a gente não é mulher, né? A gente vai se constituindo mulher, a gente vai se tornando mulher nesse contexto. E o quanto que nós, mulheres, também somos reprodutoras de um padrão de beleza e de corpo. Então, o controle dos nossos corpos e dos nossos pensamentos
porque além de não podermos ter um corpo livre, a gente também não pode ter um pensamento livre, né? Expressar o que a gente sente, e quando eu digo a gente, estou falando das mulheres, né? Significa violar o instituído pelo patriarcado. Será que nós estamos, de fato, usando e abusando de sermos mulheres existentes para destituir aquilo que o patriarcado fez e tem feito com os nossos corpos e com os nossos pensamentos? Então, nós somos criminalizadas por escolher ter um corpo, seja ele qual for, e por escolher pensar sobre ele, seja qual for o nosso pensamento. Eu sempre me pego questionando por que eu faço as unhas, por que eu me preocupo em fazer a depilação, por que eu me preocupo em ter uma sobrancelha feita, né, com a cera, com a pinça, se isso tem a ver com aquilo que me agrada, no sentido de me sentir constituída mulher numa estética, ou se isso tem a ver com uma imposição que, para que de fato eu seja reconhecida como uma mulher, eu preciso atender essas expectativas. É difícil também discutir subjetividade e a constituição da subjetividade feminina sem discutir a constituição do corpo feminino. Quantas mulheres sofrem, né, por ter um corpo que pode não estar agradando, no sentido daquilo que dizem que tem que ser um corpo agradável. E aí é um corpo docilizado, né? É um corpo controlado. É um corpo que precisa seguir um padrão. A nossa vida e o nosso corpo, ele está sendo administrado numa cultura que é uma cultura imposta por um modelo patriarcal e machista. Né? Então, a mulher vem tentando desconstruir isso, né? E tentando as duras penas, muitas vezes pagando com preço com a própria vida, podendo dizer e podendo existir. Né? Ser mulher, e acho que um ato de resistência feminina é poder estar vivo, né? É poder existir. O quanto que nós, mulheres, temos que existir e resistir o tempo todo. Né? Ter essa preocupação de que roupa que a gente vai usar para sair, que roupa que a gente vai utilizar para poder se apresentar em algum lugar. Né? Por que uma mulher, para ser enxergada dentro da sua constituição cultural, intelectual, e para que ela seja escutada, ela precisa estar vestida adequadamente para isso. Esse adequadamente é bem entre aspas, porque a banalização do corpo feminino passa por desqualificar o conhecimento e a inteligência desse corpo também feminino. E aí eu trouxe umas anotações que vai me ajudar a conduzir um pouco sobre a Constituição, a minha contribuição para essa conversa aqui que a gente está tendo, sobre padrões de beleza e corpo. Não dá para a gente discutir corpo sem contextualizar esse corpo com questões que são políticas, que são econômicas, que são históricas e que são socioculturais, né? E dentro desse contexto, o corpo da mulher, ele sempre foi enxergado como um corpo reprodutor. A mulher precisa reproduzir. E atender às necessidades de um homem, que até então tinha que ser o seu companheiro, né, o seu marido. E marido no sentido de o sujeito que domina aquele corpo. Uma mulher que não era uma mulher reprodutora, ela era uma mulher que não tinha serventia. Ela não servia. Se ela não pudesse reproduzir, ela não servia. A partir da inserção do capitalismo, essa mulher continua tendo que ser a reprodutora, só que agora ela também precisa ser a produtora.
ela precisa reproduzir e produzir, né? A falácia dos direitos iguais, né? E eu chamo de falácia porque a gente sabe que não é isso que acontece, né? Não tem esses direitos iguais, o que a gente faz é brigar por ele, e brigar num contexto que é adoecedor também, né? Porque essa luta é uma luta que tem que ser constante, incansável, mas que ela muitas vezes pode nos adoecer, faz com que a gente busque esses direitos iguais, mas ele não existe, né? Porque a gente precisa reproduzir e produzir. Então, a gente precisa estar sempre mostrando qual que é, de fato, a nossa competência. Ela tem que estar sempre provada, sendo provada e testada. Quando a gente está falando de um corpo dominado por um modelo patriarcal, a gente tem que pensar que isso também é cultural, né? Cultura do corpo. Mas o que é cultura? E aí eu peguei aqui uma definição de um antropólogo, Ferreira, que é uma definição de 1996, e ele diz o seguinte: cultura é um padrão, padrão de comportamento, de crenças, de instituições, de outros valores que são espirituais, materiais, que são transmitidos de forma coletiva, coletivamente, e que tem características de uma sociedade. Então, isso seria cultura. Mas nós, mulheres, estamos inseridas numa cultura onde a nós não cabe produzir cultura, a nós cabe repetir cultura. E quando eu falo isso, eu não estou falando uma afirmação numa perspectiva de passividade, mas numa perspectiva de imposição, né? Ditatorial. Cultura como modo de vida. Mas qual é o nosso modo de vida? Que escolha a gente faz em viver a partir do corpo que a gente tem? Como é que a gente existe como mulher? Como é que nosso corpo existe? Nós, mulheres, na verdade, nós, seres humanos, como um todo, mas somos constituídos a partir das nossas relações. E nós, mulheres, nos constituímos a partir das nossas relações. No entanto, as nossas relações são relações em que a gente está submetida o tempo todo. Submetida a um padrão estético, submetida a um padrão de que para ser mulher precisa seguir-se uma regra, como se mulher nascesse mulher e como se ela não fosse se tornando mulher a partir das suas experiências. E a nós é também ditado que nós devemos ter uma compreensão diferente do mundo. Então, na cultura do patriarcado, o homem pode ditar as regras em relação à vida das mulheres. E na cultura do patriarcado, as mulheres precisam ser mulheres obedientes e mulheres que cuidam, mas que cuidam dos outros, não a mulher que se cuida. Porque quando ela pode ser a mulher que se cuida, ela tem que se cuidar dentro de um padrão, né? Então, ela tem que se cuidar dentro de um padrão estético. Ela tem que ter aquele corpo que atenda uma estética midiática, Ela tem que pensar de acordo com aquilo que atenda uma cultura, mas uma cultura que responda aos anseios do capitalismo e do patriarcado. E essa cultura do cuidado não é do autocuidado para as mulheres, é uma cultura do cuidado para o outro. A mulher pode cuidar, mas do outro. Ela não pode cuidar de si. Ela não pode nem decidir o que fazer com o próprio corpo. Como, por exemplo, ela não pode decidir se quer ou não ter um filho, né? Quando essa mulher ela decide que vai cuidar de si, ela vai sofrendo as consequências do que é esse cuidado. Então, ela vai sendo julgada e subjugada o tempo todo. E é nessa condição
que a gente constrói a subjetividade. Nós, mulheres, construímos a subjetividade. Então, a nossa construção de subjetividade passa por aquilo que é imposto num modelo de sociedade patriarcal e capitalista. E isso me faz pensar, né? Eu não estou aqui dizendo que é isso, e eu estou elaborando isso a partir dessa conversa que eu estou tendo com vocês. Me faz pensar assim, até essa construção de subjetividade que é única, né? Que é do sujeito, que tem a ver com as crenças do sujeito, com os valores do sujeito, que está atravessada pela constituição do sujeito, até que ponto nós, mulheres, constituímos de fato nossa subjetividade com tudo isso? Ou até que ponto nós estamos constituindo nossa subjetividade atravessada por aquilo que nos é imposto? E aí o Bauman, né, ele traz um texto que agora eu não lembro se é Modernidade Líquida, mas depois eu posso verificar isso. Ele traz o seguinte: a gente achava que estava escravizado na sociedade de controle, que o Foucault debate, e que a gente era controlado, e parece que agora a gente está livre. Mas o Bauman vai dizer, não, a gente só mudou a forma de controle. O nosso controle agora está nas redes sociais, né? Na foto que a gente tem que postar nos nossos stories, nos nossos status. Na clínica estética que a gente frequenta. Porque o autocuidado também, essa palavra está muito em alta, né? E a gente escuta muito isso, e eu curto essa palavra, não estou dizendo que eu não curto, mas esse autocuidado também passa por responder a umas demandas, que são demandas impostas, para que a gente mostre para o mundo que a gente está se cuidando enquanto mulher. Mas que cuidado é esse? Porque me parece que a gente não está podendo nem constituir, de fato, a nossa subjetividade a partir de quem nós somos. A gente está constituindo nossa subjetividade a partir daquilo que querem que a gente seja. Bom, eu acho que eu queria trazer um pouco dessa contribuição. Eu acabei não controlando o meu tempo de fala, não sei se eu já tá okay. 10 minutos, mas eu fico por aqui, e eu tenho muitas outras coisas que eu anotei, mas acho que na hora do debate eu posso contribuir mais um pouco, se for o caso. Eu agradeço mais uma vez, fico muito honrada de dividir, né, essa mesa virtual com essas mulheres, e fico também muito honrada pelo convite. E me convidam mais vezes, porque é um assunto que eu gosto muito de conversar sobre ele. Obrigada. Muito obrigada, Ludmila, querida. Muito boas suas palavras, viu? Muito obrigada. Eu gostaria, então, de chamar agora a nossa segunda convidada, a Luanda Peron. Luanda Peron é Marcos Lorde, drag queen e militante LGBTIA+. É com você, Luanda, querida. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu quero começar agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, da gente poder dialogar um pouquinho mais. Para mim é um prazer poder estar junto aqui para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão dos nossos corpos em uma sociedade que o tempo todo, como foi falado pela Ludmila, controla todos esses corpos, e o meu corpo não é diferente desse corpo, que também está sob controle. Diferente das minhas companheiras que estão compondo a mesa junto comigo, eu sou a única que não sou do campo da psicologia, eu sou do campo da pedagogia. Eu sou formada em pedagogia, atuo na rede básica de ensino, na rede pública de Duque de Caxias, faço mestrado na UERJ de Duque de Caxias, em políticas públicas, e aí é importante a gente falar desse lugar que a gente ocupa na sociedade para que as pessoas entendam exatamente e localizem muito bem quem é esse indivíduo, quem é essa pessoa que está tentando comunicar alguma coisa.
eu acho que a dificuldade que a gente tem é exatamente o que a Ludmilla falou, e eu vou tentar dialogar o máximo possível com a fala da Ludmilla. Eu não preparei nenhuma fala longa, nem nada demais. Vou tentar ser bem sucinta para poder abrir bastante espaço para a gente dialogar com as perguntas que vierem a partir do chat. Mas eu acho que a gente está numa sociedade que, como foi falado bem, é uma sociedade de um modelo patriarcal capitalista. É uma sociedade que o tempo todo nos coloca para produzir. Nós temos que produzir. Nós temos que o tempo todo vender a nossa força de trabalho. Por que eu digo que temos que vender a nossa força de trabalho? Acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo hoje aqui, ou todas as pessoas que estão nos assistindo hoje aqui, são proletárias, são pessoas que compõem a classe trabalhadora, são pessoas, a maioria da Baixada Fluminense, que estão nesse espaço, que é um espaço periférico, é um espaço onde você não tem a propriedade dos bens e das formas de produção, dos meios de produção. E por sermos essas pessoas, por sermos esses indivíduos que não detêm a única coisa, os meios de produção, a única coisa que a gente tem para negociar, para vender nessa sociedade é a nossa força de trabalho. A nossa força de trabalho está localizada diretamente no nosso corpo. E é um corpo que não é valorizado nessa sociedade. E aí a gente não pode negar que o corpo feminino ele é um corpo muito mais dominado nessa sociedade, é um corpo muito mais controlado. E aí eu vou falar um pouco desse espaço do que é ser drag queen. A minha vivência é uma vivência de um homem gay que se assume muito tardiamente a sua sexualidade, que se descobre necessitando ocupar esse espaço na sociedade com um corpo que tem um estereótipo diferente do que era projetado para ele, porque mesmo como um homem gay, as pessoas não esperam que você ande montada pela rua. E aí, a necessidade de me montar, de estar nesse corpo feminino, reproduz muito isso. A necessidade de colocar um corpo com um modelo, com uma estrutura do que a Ludmilla falou. Quando eu vou me montar, eu tenho preocupação com a maquiagem que eu vou usar, eu tenho que ter preocupação se eu vou fazer as unhas, com as bijuterias que eu vou usar, porque esse corpo precisa ser um corpo que reproduz muito esse padrão do que é ser mulher. E aí, se a gente analisar as drag queens em geral, elas exacerbam muito o que é ser mulher nessa sociedade patriarcal. O corpo feminino que a drag queen reproduz, ele é sempre um corpo muito marcado. Ele é um corpo voluptuoso, ele é um corpo sensual, ele é um corpo sempre com uma estética muito perfeita, porque senão ele é um corpo caricato, ele é um corpo engraçado. Porque não é que não existam outros modelos de drag queen, mas existem dois modelos muito marcados na sociedade. Uma é a drag queen, que é aquela drag queen que tem um corpo feminino, padrão, beleza, escultural. E aí a gente tem vários padrões, inclusive tem programas muito famosos, aí a gente pode ver, o RuPaul Drag Race, é um programa que marca muito o que é esse corpo da drag queen, o que é esse corpo que comunica o feminino de uma forma muito padronizada. Quando elas estão num padrão de beleza, é um padrão muito marcado por essa perfeição do corpo, da beleza do corpo. Os traços femininos têm que ser muito bem cuidados na maquiagem, a sobrancelha tem que ser sempre muito bem feita, o batom, a maquiagem como um todo, as curvas do corpo. As drag queens mais famosas são aquelas que conseguem fazer contornos de seios volumosos, que conseguem ter um quadril muito acentuado, que conseguem ter glúteos muito volumosos. Ou então ela beira para um outro padrão, que é a caricatura do corpo feminino, que é um corpo engraçado, que é um corpo divertido, que aí ele tira essa característica do feminino e bota ele como uma caricatura do que é ser mulher. E aí a gente precisa demarcar muito bem que ser drag queen não é ser uma mulher transexual.
Porque aí a gente tem que falar também desse corpo da mulher transexual, que eu acho que outras pessoas que estão também no nosso grupo, né, nessa mesa, vão marcar isso com maior propriedade, mas eu acho que é importante demarcar que eu, apesar de eu gostar muito de me montar, de querer colocar esse padrão feminino dentro do meu corpo, querer marcar o meu corpo com esse padrão feminino, eu não quero ser uma mulher transexual, eu não sou, nesse momento, uma mulher transexual, eu não estou querendo ser uma mulher agora. Então, eu não vou reivindicar esse lugar para mim. E é muito importante a gente falar, porque esse lugar é um lugar ainda mais marginalizado, o lugar da mulher transexual nessa sociedade é um lugar ainda mais marginalizado, porque essa sociedade capitalista em que a gente vive, inclusive nega a essa mulher, na maior parte das vezes, até o direito de vender a sua força de trabalho. Que é a única coisa que nós, enquanto classe trabalhadora, temos propriedade. Aquilo que nos pertence é a nossa força de trabalho, que é o que nós vendemos para a nossa sobrevivência. Para a mulher transexual, muitas vezes, até isso lhe é vetado. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, é importante a gente marcar esses lugares, marcar quem são esses corpos, que corpo é esse que está dentro dessa sociedade colocado aí, e aí a gente, às vezes, olha muito para essa subjetividade de cada corpo desse, mas não olha para a coletividade do que esses corpos representam. Da necessidade cada vez maior da gente se organizar coletivamente, se organizar dentro da sociedade para conseguir mudar algumas coisas nessa estrutura patriarcal, nessa estrutura extremamente opressiva, extremamente agressiva. E aí a gente não pode deixar de dialogar com a realidade que está imposta para a gente. Essa semana nós vimos uma menina de 10 anos que não foi só violentada sexualmente, ela foi violentada socialmente. Quando a gente vê a sociedade culpabilizar esta menina, que não é nem uma mulher ainda, ela é uma menina, uma criança, e a sociedade a culpabiliza por ser violentada sexualmente. E aí a gente vê, não pode negar, que existe uma marca muito forte na sociedade, que é essa religiosidade que a sociedade tem, essa cristianização dessa sociedade ocidental em que nós vivemos, em que tem uma marca muito opressiva, muito violenta, e que ela também se marcou muito mais forte sobre o corpo das mulheres, sobre as mulheres, sobre o controle sobre as mulheres, a sexualidade das mulheres é controlada, e a religião teve esse papel muito grande, continua tendo um papel muito grande nessa opressão, em reproduzir essa opressão, e infelizmente a religião tem prestado um papel muito ruim na sociedade, quando poderia sim tentar mudar, porque eu me reivindico uma pessoa cristã e não concordo com as posturas que essa sociedade tem tido, apesar de se dizer cristã, apesar de se dizer seguidora de um mandamento, de um Cristo que eu não reconheço nessa sociedade, porque o Cristo que eu reconheço não é esse Cristo que impõe a uma menina essa violência, que não desejaria que essa menina fosse mãe aos 10 anos de idade. Então, eu acho que é importante a gente demarcar muito bem que sociedade é essa, que oprime tanto esses corpos, que padroniza tanto esses corpos, que exige que esses corpos estejam sempre se conformando cada vez mais. E apesar de nós termos conseguido alguns avanços ao longo do tempo, esses avanços ainda são muito pequenos, ainda são ínfimos. E, infelizmente, nos últimos 4 anos, nós temos visto que o que a gente tinha conquistado está retrocedendo. Aquilo que a gente achava que tinha avançado está voltando atrás. Infelizmente, aí eu acho que a gente precisa ainda conversar muito sobre isso. E aí eu termino a minha fala aqui agradecendo mais uma vez e já deixando aí perguntem as dúvidas que tiverem. Eu acho que a gente vai conseguir dialogar mais agora, mais para frente, com as perguntas que surgiram nos chats. Eu acho que isso vai ser importante para enriquecer o nosso diálogo. Obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Luanda Peron, querida, pelas palavras. Com certeza teremos aí um debate para responder as perguntas e também as considerações que o pessoal já está fazendo no chat que a gente está vendo aí. Bom, eu queria chamar agora a nossa Diva Master. A Diva Master é a Késia Almeida, mais conhecida pelo nome das redes sociais, do Instagram, né, @DivaMasterPlus, mãe das divas, desde quando se empoderou como diva em 2012, na vida e nas redes sociais. A Diva Master é publicitária, especializada em marketing digital, modelo plus size, influenciadora do amor próprio, idealizadora do concurso Diva Brasil Plus Size desde 2015, casada, sem filhos, luta contra todo e qualquer tipo de preconceito. Vai lá, Diva Master, agora é com você. Uau! Gente, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, da psicóloga Vera, né, que me convidou, mandou a pauta para o conselho, e o conselho aceitou, né, gostou do meu perfil, gostou do meu trabalho, né, dessa filantropia que meu marido diz que é o que eu faço, né, e eu agradeço muito pelo convite. Não escrevi script nenhum, não escrevi nada, né? Até porque eu não sabia, achei que seria somente só esse bate-papo, né, com todos, que vai acontecer daqui a pouco. Mas, enfim, né, como eu falei para vocês, né, eu sou Diva Master, por ter um concurso voltado para o segmento de mulheres acima do peso, né, fora do padrão, né, que é um padrão construído pela sociedade, né, que a sociedade ela constrói um padrão de beleza no qual você tem que se enquadrar. Se você não se enquadra naquele padrão, você não serve para andar naquela tribo, né? E no plus size eu achei a minha tribo, né? Mesmo achando a minha tribo ali no plus size, eu me senti incomodada o tempo todo. Por que não podemos estar todos juntos, né? Do Slim a outras pessoas, enfim, sabe? Então, aquilo ali, ó, Bruna Moreira, beijo, Bruna! Então, assim, aquilo ali me incomodou, né? E me incomoda até hoje, porque ainda não mudou, né? E para mudar isso, acho que vai ser complicado demais. Então, assim, eu não sou psicóloga, eu sou publicitária, né? Eu trabalho em função do amor próprio, desde o momento que você se sinta bem, né? Eu vou falar sobre mim, né? No meu caso, eu já cheguei já ao peso extremo, né? Um peso muito, muito, muito. Beijo, Rosângela! Cheguei a um peso a mais de 162 quilos, né? Há 2 anos atrás, e optei para usar balão gástrico. Tudo isso por quê? Porque não somente por estética, não. É porque eu amo o meu corpo, né? E o meu corpo, né, é meu templo, é minha casa. Então eu preciso estar com o meu corpo bem, né, de dentro para fora, para eu dar continuidade ao meu trabalho, dar continuidade ao que eu sei fazer de melhor, que é fazer marketing, que é empoderar outras pessoas. Então eu sou a favor de que você faça o que você se sinta bem. Atualmente, né, eu tive um reganho de peso de mais de 30 quilos, né? Então, esse reganho de peso de 1 ano para cá, após a retirada do balão, né, que o período máximo é 1 ano, mas me sentindo bem com o meu corpo e tudo mais, começou a vir os problemas de saúde, né? Porque eu não estou aqui para fazer apologia à obesidade. As pessoas me olham e falam: ah, você é linda, gordinha, fofinha. Não, eu sou gorda. E não tem problema nenhum em dizer que eu sou gorda, porque é a realidade. As pessoas querem vir no diminutivo. Não, eu sou gorda sim, porém sou uma gorda linda, com rosto lindo, com cabelo lindo, né? Cabelo tá mais ou menos. Mas eu sou uma mulher linda, mas é algo de dentro para fora. Se eu fosse magrinha, eu seria linda. Se eu fosse drag também, como vocês, que eu acho, gente, eu sou fã. Eu sou fã. Em outra vida, eu acho que eu já fui drag, gente. Ou serei, né? Não sei. Que eu acho, assim, a perfeição, né? O cuidado que vocês têm, né? O amor que vocês têm em estarem bonitas e tudo mais, em querer se empoderar, né? Eu vejo muito por essa parte, assim, de querer mostrar que vocês podem também. Eu acho isso muito bacana, né? A outra amiga também falou da questão das unhas, né? Por que eu tenho que pintar a unha? Ó, tô sem a unha sem fazer.
E esses dias eu estive com uma amiga minha, ela falou, eu já tenho percebido, você não faz a unha toda semana. Eu falei, amada, eu não tenho paciência para salão. Eu faço meu cabelo em casa, né? Saí, inclusive, do platinado por isso, porque eu não estou aqui. Bruno, Kézia, você é um grande exemplo de mulher que não tem vergonha do seu corpo e ainda incentiva mulheres a não terem vergonha. Obrigada, Bruno. Gente, para quem não conhece, Bruno é Bruno Marques, né? Que é o Bruno Sem Censura, tá? Segue ele lá. Ele tem um grupo aqui em Itaguaí bem bacana também, que eu vou poder compartilhar lá, Bruno, na live das nossas amigas lá. Libera pra gente aí, compartilha lá no grupo lá, Bruno. Dá essa moral pra gente aí. Porque Bruno tem um grupo com mais de 90 mil seguidores, né? Que é o Sem Censura. Então, assim, eu acho isso maravilhoso. E ele também me dá a oportunidade de estar falando sobre o meu empoderamento, sobre a minha vida, né? Sobre tudo, né? Quem eu sou. E eu começo a ficar olhando ali no comentário, né? Existem mulheres drags, vem pro mundo glitter. Adoro! Eu amo, gente, eu amo. Mas, enfim, voltando a essa questão sobre corpos, né? A drag, ela tem que ficar como ela se sente bem. Como eu conheço várias drags que não tem tanto glamour assim, essa coisa toda, como outras, entendeu? Cada um com seu estilo, com a sua essência e com a sua personalidade. Eu falo assim, às vezes eu costumo brincar que é uma coisa errada, que eu falo, eu já sou gorda. Aí imagina, gorda, fedida, cabelo mal feito, toda largada, mal arrumada, né? Sendo que tô nem aí se você, tá de chinelo, tá de não sei o quê, sabe? Eu não tô nem aí. Mas eu costumo brincar com isso, por quê? Porque a sociedade, ela nos impõe a você sair o quê? Arrumadinha, cabelinho feito, até final de semana, toda semana postando unha da semana, aquela coisinha, né? E eu não consigo ser assim. Não é que, às vezes você fala, futilidade, tudo mais. Não, cada um é do seu jeito. Você aceita ser assim? Ok. Você gosta? Ok. Agora, tem mulheres, né, que se sentem obrigadas a fazer isso, correto? Tem mulheres que se sentem obrigadas a pegar e fazer a unha, fazer o cabelo, porque o marido falou, porque a tia, porque ciclano, beltrano, fulano, as amigas falaram, né? Isso falta de quê? Isso é falta de amor próprio. Você tem que trabalhar o seu amor próprio todos os dias. É como uma planta, né? Eu digo que eu não deixo a janela da autoestima fechar nunca. Eu fico ali na guerra com ela, aquele vento batendo, sabe? Querendo fechar a janela. E eu tô ali, abrindo a janela o tempo todo, que é a janela do meu amor próprio, da autoestima, que é o que me faz viver, que é o que me faz entrar o ar, o respirar para dentro de mim, sabe? Então eu tenho que trabalhar isso todos os dias na minha vida. Eu tenho trabalhado por quê? Porque essa sou eu, né? Então, assim, é de dentro para fora. E na questão da obesidade, na questão do amor próprio, né? Com esse amor próprio, eu usei balão, emagreci, tive reganho e agora estou no preparo para fazer a cirurgia bariátrica. Poxa, mas você é linda, você não é modelo plus size, barará, pererê. Sou modelo plus size, sim, é legal, é bacana ser modelo plus size, é legal, mas até para modelar plus size, com o peso que eu não tô aguentando. Meu sorriso, minha cara gorda demais, né? O meu dormir tá horrível, né? Para ficar em pé, eu ficar mais de 10 minutos, a minha lombar parece que vai esfarelar. Eu não sei se tem alguém que já foi obeso aqui na live, ou que tem problema de crônico, de lombar, de coluna, que saiba o que eu estou falando, que é uma dor horrível que eu não desejo para ninguém. E aí eu fico nervosa, eu começo a suar, transpirar, e fica aquela coisa horrorosa. A maquiagem borra assim, vem caindo assim, horrível. Então, uma coisa que eu não desejo para ninguém. Então, o amor próprio, ele faz com que você se enxergue. Eu tô aqui falando com vocês, eu tô me achando linda. Não consigo olhar aqui e ver uma coisa feia. Tô me achando maravilhosa, bem linda, bem garota. Então, assim, não consigo me achar feia. Porém, o meu corpo está pedindo socorro, né? É pressão, é diabetes, é o peso da obesidade, né? Eu levanto uma bandeira muito pesada do peso da obesidade com o peso do preconceito, né? O peso de ser a pessoa que eu sou, porque, assim, uma coisa que eu falo, você pode ser magro, branco, rico, negro, alto, moreno, seja o que for, sempre vai ter alguém para ter o preconceito contra você. E o meu conselho para você nesse momento é que você não esquente para o que os outros falam, porque o que fulano fala, o que o ciclano fala, ou acha ou deixa de falar, é um problema totalmente, restritamente dele, não seu.
Seja você, faça o que você quer fazer. Qual é a vontade que você tem de fazer? O que você acha que você vai fazer que vai melhorar para você, não para as pessoas. Olha, Cristina Borges, show, sou uma diva da Késia. Você me ajuda e incentiva muitas mulheres. E mesmo que passei a me amar e me aceitar, mas aprendi a ter amor próprio. Obrigada, minha diva. Minha diva que fez cirurgia bariátrica, tá linda, continua mais bonita ainda, né? Realçou a beleza dela, porque chega um momento que a gordura, ela tampa a sua beleza, né? Ela tampa você, né? Não há maquiagem que dá jeito, meu amor, né? Ela tampa. Parece que você botou uma máscara ali, se vestiu e é isso, entendeu? Então, assim, meu conselho para você é: seja você, faça o que te faça sentir bem, independente da opinião dos outros. Eu tô afim de botar essa roupa. Hoje eu coloquei essa roupa, meu amigo falou, roupa verão. Falei, não, meu amor, é tie-dye, é a tendência do momento, entendeu? Eu ganhei lá da lojinha da minha amiga, da Valentines Modas, já fazendo jabá, que é em Nova Iguaçu, tá? Então, ganhei essa blusinha linda, maravilhosa. Falei, por que eu não vou usar? Porque é uma blusa que eu vi, que eu gostei, sempre quis ter, né? Mas aí eu vejo galera fazendo tintura e tudo mais, mas eu não achava para o meu tamanho, né? E aí ela tinha lá na loja, quando eu perguntei a ela, ela tinha. Aí no dia que eu fui modelar, ela pegou a blusinha para mim, né, linda? Esse casaquinho, por exemplo, eu não achava essas coisas, né? É muito difícil, é muito preconceito, né? O mundo ele não está preparado para pessoas obesas, né? Não que eu estou fazendo apologia à obesidade, né? Eu faço apologia à felicidade. Mas eu, quando eu estava com 110 quilos, 106 quilos, eu estava ótima, meus exames de sangue estavam bem, né? Respiração, tudo estava ótimo, entendeu? Então, assim, quando eu comecei a passar disso, eu comecei a mutilar o meu corpo. E o meu amor próprio fez com que eu me enxergasse, né? E desse continuidade. Eu já estou há 2 anos num tratamento, né? Para obesidade. Né? Eu faço um tratamento na medicina preventiva. Aqui de Itaguaí não tem, em Nova Iguaçu é CMU. E aí tem uma medicina preventiva, né? Para as pessoas obesas, com diabetes, que é uma coisa muito bacana. E aí lá tem psicólogos especializados para isso, para tratar de pessoas obesas, né? É muito diferente quando eu vou lá na CMU, por exemplo. Eu vou, marco psicólogo lá na clínica normal. A moça me atende super rápido e tal, não procura a raiz do problema. Já na medicina preventiva, onde tem todo aquele tratamento, né, específico para a pessoa com problema de obesidade, tem uma... Como é que é? Verdade, saúde primordial, tem ali a psicóloga que ela vai buscar a fundo, né, o seu ali a fundo para saber o porquê que você chegou àquele nível. Ou se você sempre foi assim, ela vai pegar a raiz do problema. Então, isso é muito importante. O tratamento psicológico, se eu soubesse, eu juro de todo o meu coração, eu pagaria particular e eu teria feito antes. Porque eu acho que todo mundo tem que fazer terapia. Todo mundo tem que fazer terapia. Eu fiquei 3 meses em terapia nessa pandemia, eu engordei 20 e poucos quilos, entendeu? E aí fui agregando os outros pezinhos a mais, né? E engordei. Mas eu não engordei porque eu não deixei de tomar meus remédios e tudo mais. Não, eu engordei porque eu não tinha a minha terapeuta ali, a psicóloga, né? Para dar aquele tapa sem mão na minha cara, para me acordar para a vida, para me mostrar a realidade do que eu estava fazendo, do que eu queria, onde eu quero chegar. Entendeu? Então, é importante sim. É importante para todo mundo, porque evita a depressão, evita muitas coisas. A gente vive num mundo oprimido, né, pela sociedade, pelas pessoas, enfim. Então, assim, é muito importante. Então, se eu estou aqui hoje, eu tenho muito a que agradecer aos psicólogos, às pessoas que têm o dom, né, de ouvir a gente, que eu digo que eu sou psicóloga por amor, que eu ouço as minhas divas, né, vejo que tem pessoas com problemas maiores que o meu, né, não menosprezando o problema de ninguém, muito menos o meu, mas todo mundo tem problema. Né? E a gente, mesmo a gente com nossos problemas, a gente tem que estar dispostas a ouvir as demais pessoas e tentar ajudar, tá? Então, assim, parabéns para vocês, psicólogos, parabéns para vocês da Baixada, né? Todos os psicólogos estão aí, do Brasil, desse mundo afora, porque não é fácil, né? Eu digo que eu chego lá, eu chego na minha psicóloga e falo, hoje ela vai me ouvir, que eu tenho muita coisa para falar, não sei o quê, porque são coisas aqui de mim, que ela vai conseguir me ajudar. É uma coisa incrível, gente, assim, sabe? Eu não tenho explicação para decifrar de fato, né? Um psicólogo, essa profissão, né? Que exige muito amor,
né? Porque tem que ter muito amor. Não é só paciência, tem que ter amor de verdade. Porque eu, Kézia, tem hora que eu já me estresso com muita gente falando no meu ouvido. Agora, você imagina um monte de gente com problema, né? Aí não é só obesidade, aí é relacionamento, aí é isso, é aquilo outro, é no que não acha roupa e tudo mais, e engloba um monte de coisas. Enfim, gente, já falei demais, vamos partir para o debate, tá? Porque se deixar eu vou ficar aqui, não vou parar, que eu falo muito, acho que a live é só minha, tá? Mas vamos lá para o debate, quem me perguntar, me pergunta. E me sigam nas redes sociais e principalmente no meu Instagram, que tá aí, ó. Diva Master, tá? Por favor, né, meus amores? Porque eu sou dessas, gosto de falar muito. Publicitária, né, gente? É assim. Vamos lá, então. Obrigada. Valeu, muito obrigada, Diva Master. Fala potente a sua, viu? A gente queria chamar agora, né, a nossa quarta debatedora, Indianara Siqueira. Indianara Siqueira Pute, transvestigênere, idealizadora do cursinho Prepara NEM e da Casa de Acolhimento LGBT, Casa NEM. Presidente do grupo Transrevolução e articuladora da Rede Brasileira de Casas de Acolhimento LGBT, Rebraca. Vai lá, Indianara, poderosa, a fala é sua. Bom, boa noite, né, já, né, a todos, né, só avisando as pessoas que se houver algum problema de transmissão, é porque eu estou na Zona Oeste, onde eu moro, né, e aqui está chovendo muito, né, não sei no resto do Rio de Janeiro, mas na Zona Oeste está chovendo muito, então sempre tem problemas, né, a gente que mora na Zona Oeste sabe. Eu peguei as últimas falas, né, sobre drag, sobre corpo, né, bom, lembrando, né, que a arte drag, né, ela começa, né, ali, né, ela tem dos anos 70, 80, né, eu aconselharia vocês a verem dois filmes, que é Before Stonewall e After Stonewall. São dois documentários, assim, maravilhosos, e Paris Burning, né, também é excelente. Mas a drag é isso, né, ela foi rejeitada, né, elas foram rejeitadas, né, pelo movimento gay, que achavam um absurdo, né? Os homens, né, gays, né, no início dos anos 90, com o boom do movimento gay, né, eles achavam um absurdo, né? Os homens que se vestiam de mulheres por diversão, né? E daí tinha os gays que se vestiam de mulheres por diversão, que eram as drag queens. E aí, então, houve, né, essa problemática aí, né, sobre a drag ser um exagero da mulher, enfim, né, várias questões. Mas eu ainda falo nessa questão de reprodução, né, de uma fuga, né? Na realidade, nós temos um mundo binário, né? Nós temos um mundo binário pautado pelas religiões, pelo capitalismo e pelas religiões, né? Que são as duas bolas de chumbo no pé da humanidade, né? A religião e o capitalismo são duas bolas de chumbo, né? São duas coisas para controlar a humanidade, né? Foi inventado justamente para controlar a humanidade. Naquela busca do ser humano, né? De drama existencial, né? Quem eu sou, para onde vou, né? Não posso morrer e simplesmente acaba tudo, né? Tem que ter um aldelar, tem que ter um depois, tem que ter vida após morte, etc. e tal. Então foi se usando tudo isso, né, como controle, são os mecanismos de controle, né? Então, você promete um depois, um além, pós a morte, etc., né, que é a reprodução, na realidade, dos amiguinhos imaginários, né? Então, você cria um deus imaginário, né, um orixá, um etc e tal, né, espíritos, anjos, tudo isso, né, que são os amigos imaginários dos adultos, né? Lembrando que eu acredito em Jesus, Maomé, Moisés, esses todos que existiram realmente, né? O estuprador, rei Davi, né? Todos esses daí, estuprador e assassino, né? Que mandou o amigo para a morte. Né? Todos esses daí eu acredito porque existem fatos, né? Que comprovam, né? Já Deus, espíritos, anjos, né? Essas coisas todas, orixás, etc., incorporações, bababá, né? São muito do imaginário, né? Do imagético, enfim, né, das pessoas. O famoso amigo imaginário, né, dos adultos, né? Então, enfim, é isso. Mas são ainda mecanismos de controle da humanidade, justamente, né?
E aí essas questões são bem complexas, né? Porque você tem uma sociedade binária, né? Que ela passa a ser binarizada, porque ela também não era. A mulher, ela nem era sequer considerada, então é também uma invenção social, né? É uma invenção social, o papel da mulher, né? O que é ser mulher, né? Tudo isso é uma construção social, assim como o ser homem também é uma construção social, né? Então, mas aqui em casa, inclusive, quando o Maurício fala, mas eu sou homem, etc e tal, eu falo, é nada, isso é uma história que inventaram na tua cabeça, entendeu? Foi repetido inúmeras vezes, desde criança, e você acredita, entendeu? Nela até a morte, entendeu? Então, é apenas mais uma história contada e inventada na cabeça da gente socialmente. Então, tudo é uma invenção social, tudo é uma construção. Então, nessa fuga do binário, né, homem e mulher, homens que não se enquadravam, não se identificavam, ou queriam uma fuga daquilo que é o ser homem, entendeu? A imposição daquela figura, entendeu? Toda para romper, né, com aquilo, enfim. Não tinha um outro gênero, um outro ser, assim, com o qual se identificasse, não a mulher, né? Então, se identificavam com as mulheres. Então, alguns no exagero, por conta de seus corpos, não estarem no padrão do que é ser mulher. E aí, o que é ser esse padrão de corpo feminino, né? Se for aqui para o Ocidente, né? Dependendo dos países, aí é o corpo de uma mulher branca, né? Se for na Europa, né? Ocidental, né? É o corpo de uma mulher branca, loira, né? Magra, né? Enfim, esse é o, né? O da rainha, da princesa, né? A pele alva, sem manchas, sem marcas, inclusive de sol, né? Não podia nem se bronzear, né? Hoje até já tem a liberdade de se bronzear, né? Depois da época Coco Chanel, etc e tal, né? Porque antes eram só os operários. Estar bronzeada era significar que você não tinha empregados suficientes para fazer o trabalho do campo, a colheita, o trabalho braçal, então era você que fazia. Então, estar bronzeada queria dizer isso, né? Então, tinha todas essas questões já, né, do que é a pele de uma mulher e o padrão de uma mulher. Já na Índia, né, em alguns países da Índia, né, e árabes, né, principalmente, é a mulher opulenta, a mulher gorda, sabe, que é a gostosa, que é o sinônimo de felicidade, entendeu? De fartura, entendeu? De riqueza, né? Para os árabes é muito a peituda, entendeu? A mulher peituda, sabe? Então, depende. Então, vai depender do padrão, vai depender do lugar onde você está, né? Para colombianos, por exemplo, né? Já é outro padrão de mulher, né? Para os asiáticos, né? Principalmente os japoneses, né? Aquele padrão, né? De loira e magra, né? Tem que ser magra, né? Então é o padrão deles, assim, da fragilidade, enfim. Então vai depender, né? E aí são vários padrões, né? O que você segue, dependendo de onde você está, o que você não consegue seguir. E aí, ao não conseguir seguir, isso acaba causando transtornos, né? Então, no caso das drags, isso não é necessário, né? Elas inventam, elas reproduzem um padrão ali do que é ser mulher, né, expressam, né, essa feminilidade, né, através do que elas vivem, né, então a unha, o cílio, né, aí tem o exagero e tem o natural, né, que seria a passabilidade de uma mulher cisgênera, né. Isso acaba se reproduzindo também na comunidade de travestis e transexuais, entendeu, de reproduzirem outra vez o padrão da mulher perfeita, aquele corpo, né? Estávamos falando das formas, né? As formas opulentas, etc. e tal. Isso justamente é um padrão, né, de corpo, que daí as pessoas transvestigêneros, né? Transvestigêneros quer dizer travestis, transexuais e transgêneros, né, com o E já neutralizando a linguagem, transvestigêneros. Isso quer dizer que nós somos além, né, nós somos trans, uma viagem permanente, né, além de gênero, além de vestimenta, além de orientação sexual, além de genitália, né. Então nós somos além, né, nós podemos ir além e podemos também retornar sem problema nenhum. Então transvestigêneros é uma palavra que inclui, né, tudo isso, justamente, né, mas dizendo que nada seja imposto e que a gente seja o que a gente quiser. Então, na comunidade de travestis e transexuais, acaba sendo também uma imposição de padrão, que acaba levando, inclusive, a risco de saúde, a risco de morte, para ter essa opulência,
você colocar silicone injetável, entendeu? Você fazer cirurgias estéticas, você ter um corpo, né, perfeito, né? Um pelo, nossa, já sai louca correndo pro banheiro, uma pinça. Dormir com alguém vira um martírio, entendeu? Porque você sabe que ao acordar, tua voz pode estar grossa, pode ter nascido um pelo, e aí acorda tudo assim, e corre para o banheiro, se tranca, fica horas, até sair outra vez, né, já, sabe, gente, vai adoecendo as pessoas, isso adoece, isso leva pessoas, inclusive, à morte. Tanto também dos homens trans ao tentarem reproduzir o padrão de um homem cisgênero, do corpo de um homem cisgênero. Isso tudo adoece as pessoas, né? Então, eu fui me libertando, né, disso tudo, né? Hoje, né, tenho aqui a minha barba maravilhosinha, né, meu bigodinho aqui, que agora que eu tô pensando em dar uma retirada, porque tá me pinicando mesmo, tá, né? Mas eu nunca tive, né? E aí, agora na pandemia, eu aproveitei e deixei. E esse é meu corpo, né? Peito, barba, bigodinho, né? E vai ser assim, entendeu? Aí a sociedade que sempre disse que eu era homem, 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 aí agora fica nessa de que, mas você não quer ser mulher, quer dizer que agora basta o que eu quero ser, entendeu? E qual é o problema de ter barba, entendeu? Tem mulheres cisgêneras que têm barba, tem um site de mulheres americanas cisgêneras que cansaram de tirar, deixaram a barba crescer, que fazem inveja, inclusive, a Bin Laden, se tivesse vivo, entendeu? E estão lá com seus filhos no colo, sabe, tendo filhos, e aí um site, né, uma página de travestis transexuais malhando, inclusive, a imagem, usando fotos de travestis transexuais que não estão nesse padrão, né, do feminino, né, construído, né, de ser, e aí acabam humilhando essas pessoas, fazendo um monte de comentários sem que nem essas pessoas estejam presentes para se defender, o que me irrita bastante. Aí eu vou lá e sempre detono elas e falo assim, nossa, né, mas vocês já nasceram, né, assim, né, todas hormonizadas, né, todas com silicone, todas com cirurgia estética, todas já nasceram assim, né, maravilhosas como vocês estão, né, e nunca foram registradas como menino, nunca foram percebidas, nunca tiveram que fazer transição nenhuma, né. Mas já que vocês falam que elas não são mulheres, porque elas têm marca de barba, tem isso, tem aquilo, não tem o corpo tão feminino, então peraí que eu vou lançar aqui um site para vocês. Aí lanço o site das mulheres cisgêneras, barbudas, falo, e elas têm buceta, têm útero, têm filho. Já que eu ser mulher para vocês é tudo isso, entendeu? Ser um corpo feminino, lembre-se que as radifems também dizem que, para além de tudo isso, também tem que ter buceta e também tem que ter útero reprodutor. Porque não basta só ter útero, tem que ter um útero reprodutor. Para você ser mulher, você tem que ser isso. Então são imposições que vão adoecendo e que vão submetendo as pessoas, né? E aí fica as rádios de um lado, falando de que a gente reproduz o padrão feminino, mas, amores, quando a gente, ao menos eu que tenho 50 anos, quando eu me entendi que eu não era homem, porque isso é tudo que eu tenho certeza, que eu não sou o homem cisgênero que tentaram construir em cima de mim socialmente. Isso eu não sou. Essa é a minha certeza. Agora, ser mulher trans, ser mulher travesti, isso tudo é uma construção social, assim como ser homem, entendeu? É tudo uma construção social, sabe? Então, eu sou o que eu me construo, o que eu quero ser, e esse é o meu corpo. Eu gosto de ter peitos, eu gosto de vestir de saia, porque eu gosto do formato, do corte, entendeu? Porque não são roupas femininas, até porque os homens árabes usam vestido, né? Os homens árabes usam vestido, muitos dos homens africanos usam vestidos, turbantes e tudo mais, né? Então, assim, os escoceses usam saia, né? E xadrez, né? Saia xadrez e com pregas, muitas, entendeu? Muitas, né? Bem engomada, bem passada, entendeu? E aí eles não são homens? Né? E aí, roupa feminina, o que é a roupa feminina? Existe roupa, existe um tecido que cortaram de determinada forma, que colocaram uma cor ou a cor natural, sabe, do tecido, que você gostou, cai bem em você, no teu corpo, use, foda-se, entendeu? Use. Aí foram colocar gênero na porra toda, da sociedade toda, aí começaram a inventar plaquinha de banheiro masculino e feminino. Vamos colocar plaquinha no banheiro. Banheiro masculino e feminino. Não, tem que colocar, separar as mulheres e os homens através de placas, entendeu? No banheiro, para que as mulheres não sejam violentadas. Ué, você está criando gueto, né? Porque você não está ensinando os homens a não violentarem. Quer dizer que se uma mulher, num momento de erro qualquer, entrar no banheiro masculino, ali ela pode ser estuprada, porque ali é um banheiro masculino, é isso? No banheiro feminino não pode. E a maioria dos estupros não acontece nos banheiros femininos, nem nos banheiros masculinos. Elas acontecem nas casas das pessoas,
entendeu? São pessoas de confiança, amigos, pai, tio, aí aprova a menina de 10 anos, desde os 6 sendo estuprada, sabe? Então tem coisas que as pessoas vão repetindo, sabe? Vão repetindo, até se tornarem verdades absolutas, entendeu? Aí vem a comunidade de travestis, ai, mas a maioria de travestis transexuais está na prostituição, entendeu? Temos que fazer cursos, formá-las para o mercado formal de trabalho. E aí a maioria, né, dessas que querem colocar no mercado formal de trabalho não tem nível superior. Aí você tem que primeiro formá-las, então, né, dar para elas um certificado de ensino médio fundamental. Depois uma universidade, que não vai abarcar todas, que todos não vão conseguir fazer, porque nem as pessoas cisgêneras conseguem. Imagina as pessoas trans e cisgêneras com toda a carga de preconceito e opressões que existem nesses lugares. Já vai eliminar mais da metade, né? Aí, as que conseguirem uma boa colocação no mercado de trabalho, o mercado de trabalho capitalista, de onde a gente, que é anticapitalista, está dizendo para não entrar. E as que não conseguirem nível universitário vão trabalhar de quê? De empacotadoras do Carrefour, entendeu? De faxineiras, em serviço doméstico, sendo exploradas pelo capitalismo, né? Num salário mínimo de 1.100 e pouco, aí agora, que se dividir por 30 dias dá menos de R$ 4 por hora, pelas 8 horas, quando se trabalhar 8 horas, né? Porque agora, com essa miséria toda das leis trabalhistas que foram detonadas, né, desde do golpista do Michel Temer, né, para cá, com esse desgoverno Bolsonaro, todos os direitos trabalhistas sendo retirados, então, se imagina na miséria que a gente vai colocar, tirar travestis da prostituição, que chupam um pau por R$ 50, entendeu? R$ 30, entendeu? Dão uma trepada ali, sabe? Que sexo é algo que a gente pratica naturalmente para quem pratica sexo, né? Quem é assexuado, né? Que tem outras formas de relações é diferente, mas para quem tem uma sexualidade latente, a gente pratica. Então, praticar com 10 ou com 1, pago ou de graça, consentido, entendeu? Não tem problema nenhum, você apenas está colocando preço numa parte do teu corpo que você usa, entendeu? Assim como você usa as mãos para trabalhar, assim como você usa o cérebro, né, para trabalhar, que é um trabalho que também não é valorizado, o trabalho intelectual, né? Então é isso, mas as pessoas têm tanto preconceito sobre o sexo, sobre a moral, entendeu? Sobre o controle do corpo das pessoas, que daí você tira as pessoas de um trabalho sexual, entendeu? Ah, não, você é vítima da sociedade, você só teve isso como opção, a gente vai te dar um trabalho, peraí, vamos fazer uma formação em você. Pronto, tá aqui teu certificado de ensino médio fundamental. Com esse certificado, você consegue ser atendente aos serviços gerais no supermercado, entendeu? Ou em algum outro lugar. Aí você vai ganhar, né, o salário mínimo, a pessoa não vai ter tempo para porra nenhuma, entendeu? Aí vai lembrar que na prostituição ela podia fazer quando queria, entendeu? Para onde ia, sabe? Em qualquer lugar, inclusive, né? Porque é isso, né? A prostituição nos dá essa possibilidade, né? E as pessoas ficam nessa falácia de que, não, mas a prostituição é uma violência contra as mulheres. A prostituição é uma violência contra as mulheres? Amores, o casamento é uma violência contra as mulheres. Lembre-se que nós temos mais de 6 mil mulheres assassinadas todos os anos por seus companheiros quando elas resolveram romper com a relação de violência que tinham com esses companheiros. Elas não foram assassinadas nos puteiros e nem se prostituindo, elas foram assassinadas dentro de casa. Nós temos mais de 61 mil crianças e adolescentes e mulheres estupradas em seus lares, nas escolas, nas igrejas, nas universidades, onde elas deveriam estar protegidas. Elas não foram estupradas nos puteiros. Nós temos mais de 200 mil mulheres que foram violentadas fisicamente com arma branca e ficaram, inclusive, deficientes, né? E isso não aconteceu no puteiro. E não estou dizendo que no puteiro não aconteça. Acontece, mas é um reflexo dessa sociedade que é violenta contra as mulheres, porque essa também é uma violência de gênero. A violência contra as mulheres, a violência contra a LGBTIA+, é uma violência de gênero, ela tem que ser tratada assim. Então não é a prostituição que é violenta contra as mulheres, o casamento é violento contra as mulheres, já que elas são assassinadas por seus companheiros, entendeu? Ou por companheiros, né? E são 6 mil. Então, num país como o Brasil, contra mulheres, eu digo que as mulheres estão mais seguras sendo putas do que esposas, entendeu? Elas estão mais seguras nos puteiros, se prostituindo, do que em suas casas. Então, essa reprodução de o que é ser mulher, de ser mulher, de qual é o papel da mulher na sociedade, leva a todas essas opressões. E essas opressões vão adoecendo as pessoas, porque adoece a mente das pessoas, inclusive aquelas que não conseguem chegarem a um padrão de corpo, entendeu? A um padrão desse corpo
corpo de mulher, que é no imaginário, sabe, das pessoas, etc. e tal. Então, acredito que os corpos, eles têm que serem vividos, porque nós temos várias formas, sabe, de corpos. Se você tem um padrão de corpo que você vai alcançar, ok, muito bem para você, senão viva através do corpo que você tem, e viva com o corpo que você tem, entendeu? Porque tudo nessa sociedade é uma invenção social, entendeu? Tudo é tudo é falso, entendeu? Tudo é criado através do patriarcado, de uma reprodução de machismo e de opressões. Isso a gente tem que romper. E se a gente tiver que usar nossos corpos, entendeu, como armas, pois bem, que nossos corpos sejam tanques de guerra, entendeu? Contra essas regras sociais idiotas que inventaram. Partamos para a guerra, então. Ok? Muito obrigada, Indianara aí, querida. Ótima fala. Então, gente, agora a gente vai passar para o nosso segundo momento, que é o momento, né, de a gente comentar, né, cada uma agora para comentar aquilo que foi colocado aqui. A gente não teve nenhuma pergunta específica, a gente teve comentários. Então, eu vou ler aqui os comentários, né? Como a gente já está com o nosso tempinho aí né, os comentários a gente já pode juntar com as nossas considerações, né, finais, porque aí juntando tudo já vai dar o tempinho da gente terminar a nossa live. Então, a Rose coloca para a gente aqui o seguinte: nossas relações são de submissão dentro dessa sociedade patriarcal. Obrigada, Rose. A Ivone Landim colocou assim: é muito importante o diálogo da psicologia com a educação. Isso aí. Valeu, Ivone Landim. A Rogéria, querida, colocou assim: importante fazer esse recorte com a religião, né? Que as falas foram atravessadas por esse ingrediente também daquilo que seria religião e igreja, né? Obrigada, Rogéria. A Fabiana coloca o seguinte: é muito importante trazer estas pautas à mesa. A diversidade deve ser respeitada. É isso aí. Obrigada, Fabiana. Exatamente. E a Rose coloca aqui, mais uma vez, nada sobre nós sem nós. Maravilhosa live. Obrigada, Rose. Obrigada pela presença também de todos e todas. E o último comentário da Simone Lucas, dizendo o seguinte: somos atravessadas por tantas imposições. É isso aí. Isso mesmo. Obrigada, Simone Lucas. Né? Então, gente, eu queria passar agora, fazer essa última rodada, as falas maravilhosas, né? Se deixasse, a gente ficava aqui, né, mais 1 hora. Então, eu queria agora pedir, agora a gente vai fazer assim uma fala de uns 3 minutinhos, mais ou menos, né? Que não está sendo tão rigorosa no tempo assim, mas é mais ou menos isso. E cada uma falasse novamente, né, sobre esses comentários que o pessoal colocou aqui, né? Então, a gente queria começar agora com a Ludmila, a mesma sequência. Ludmila. Sim, estou aqui, obrigada. Eu estou aqui, assim, em êxtase, né? Por ter escutado tanto e esse tanto me ajudar até a repensar esse meu lugar, né? Que a gente, às vezes, se considera não sendo, né, preconceituoso, ou não sendo, às vezes, homofóbico, não sendo racista, porque a gente acha também que sabe tudo, que está para além, né, acima de todas as coisas. E quando a gente vai ouvindo, né, o quanto que a gente pode aprender e se perceber também, às vezes, cometendo esses equívocos, e que são equívocos tão maléficos, né, para a nossa existência e principalmente para a existência do outro. E eu queria, assim, só poder pensar, né, um pouquinho mais sobre o que é belo, né? Porque tem essa ideia de que um bom corpo feminino é um corpo belo. E esse belo não pode ser um corpo que despersonaliza a mulher, né? O que é ser mulher. E que a beleza, né,
ela passa pelo olhar do outro. E acho que uma coisa que a gente precisa fazer, né, e acho que a partir dessas falas de hoje, é entender, ou pelo menos tentar entender, porque eu também não acho que seja uma desconstrução que a gente faça de uma forma tão rápida e fácil, mas que a nossa construção enquanto sujeito, né, enquanto mulher, e o quanto que a gente pode se construir subjetivamente, entender que o belo tem a ver com aquilo que a gente deseja ser, de fato, né? E ouvindo a última fala, eu fiquei pensando, né, nisso, assim, que a gente possa ser quem a gente quer ser, né? E que o nosso corpo possa ser um corpo que exista da forma como a gente acha que ele tem que existir, né? Então, que sejamos mulheres que tenhamos coragem, né? E aí realmente é um ato de coragem de existir com os nossos corpos da forma como a gente achar que ele deve ser, né? Aí seja com maquiagem, sem maquiagem, com brinco, sem brinco, com unha feita, sem unha feita, com barba, sem barba, com cabelos longos, com cabelos curtos, não importa. O que importa é que a gente exista. E uma forma que a gente tem de existir é no coletivo, né? É o quanto que a gente pode se apoiar afetivamente para que a gente possa existir e resistir, né? Porque ser mulher também é um ato de resistência. Então, eu quero convidar, né, a mim e a todas as mulheres para que a gente possa fazer esse ato de resistência o tempo todo, né? Que a gente possa ir, de fato, para o embate e para o combate para defender o nosso lugar, que é o lugar de existir, de existência. Então, resistência para a existência. Quero agradecer, desejar uma boa noite. Gostei muito de participar, gostei muito de ouvir a fala de todos, né, de todas, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. Muito obrigada, muito bom, muito boa reflexão, Ludmila. O belo, né? O coletivo e a existência, resistência. Muito boa, muito boa, muito boa. Agora, então, Luanda, querida, suas considerações sobre os nossos comentários e sobre as suas considerações finais também. Por favor. Seu microfone, Luanda, querida. Ótimo. A gente esquece de tirar o microfone. Mais uma vez eu quero agradecer o convite do grupo de psicólogas e psicólogos da Baixada. Quero agradecer o carinho da Rose. Rose é uma amiga minha que eu amo muito. Parabéns, obrigado, Rose. Aí. A Rose é pré-candidata em Duque de Caxias, é uma pessoa que eu acompanho a carreira dela. E eu quero até meus comentários a dois comentários que ficaram aí, que foram sobre a questão da religião e do diálogo da psicologia com a educação. Eu acho que realmente a gente precisa muito aprimorar esse diálogo, essa possibilidade de diálogo da psicologia com a educação, principalmente agora, nesse cenário de pandemia. As nossas escolas vão retornar com as nossas crianças e adolescentes e jovens e adultos tendo que retomar uma vivência comunitária, coletiva, com restrições a esses contatos, a essa vivência. E eu acho que aí sim a gente vai precisar muito que psicólogas e psicólogos estejam envolvidos nesse processo para auxiliar a reorganização desse espaço escolar. Não só para os alunos, alunas, alunos, mas também para os profissionais de educação, para as direções das escolas. Estava aí, uma amiga minha que fez um comentário, deu uma boa noite aí para a gente, a diretora de uma escola pública em Duque de Caxias, está aí no desafio de organizar esse espaço para um possível retorno ainda esse ano. E a gente sabe que aí tem todas as dificuldades que tem em todo esse processo, de como as escolas públicas vêm sendo precarizadas ao longo dos anos, não só a escola pública, mas o SUS, o Sistema Único de Saúde, vem sendo sucateado ao longo dos anos, e quem teve que segurar nessa pandemia foi o SUS. Eu acho que a gente precisa valorizar cada vez mais esses espaços. Precisamos que os psicólogos, as psicólogas, as psicólogas estejam nesses espaços, ocupando, nos ajudando a ganhar mais uma vez esses espaços para a sociedade de verdade. A Indianari falou muito bem
sobre como o capitalismo tem se apropriado de todos os espaços que a gente tem, inclusive dos poucos direitos que a gente tinha, direitos trabalhistas foram arrancados aí nos últimos anos desses 2 governos aí, o Michel Temer golpista e o atual governo da mesma forma, tem cada vez mais tirado das pessoas o direito de subsistir, o direito de viver, o direito de construir suas vidas com dignidade. Então, eu acho que a gente precisa realmente, cada vez mais, que psicólogos, psicólogas, psicólogos estejam ocupando esses espaços e nutrindo as pessoas para resistir, para mudar a sociedade de verdade. Então, eu acho que é importante. A questão da religião, Janari colocou de uma forma que eu acho que não tem uma pessoa que coloque de uma forma melhor do que como ela colocou. A religião tem prestado um desserviço à sociedade, infelizmente, e aí eu acho que a gente não tenta generalizar, mas infelizmente Martin Luther King, acho que foi Martin Luther King mesmo que falou, o que me preocupa não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. A gente tem visto aí nas redes sociais os ataques que essa menina sofreu de pessoas extremamente fundamentalistas religiosas, atacando e retirando cada vez mais a dignidade das pessoas. E aí não adianta as pessoas dizer, mas não somos todos os evangélicos que são assim. Então digam isso. Então vão para suas redes sociais também e digam, olha, essas pessoas não nos representam, nós não concordamos com isso, nós achamos errado o que elas estão fazendo. Digam, gritem isso o tempo todo nas suas redes sociais. Porque senão o grito dessas outras pessoas é que vai prevalecer sempre. E aí a gente tende a achar que realmente o grande número de fundamentalistas está suplantando, sim, a voz dessas pessoas mais progressistas que não usam a religião para simplesmente se manter. Eu acho que a gente precisa cada vez mais dialogar com isso. A nossa sociedade, infelizmente, está sendo pautada pela religião e por uma religião extremamente fundamentalista. Precisamos mudar isso. Eu quero, mais uma vez, convidar as pessoas para fazerem essa discussão, para se colocarem nesses espaços e para proliferarem boas ideias, para fecundarem boas ideias cada vez mais, para que a gente consiga construir uma sociedade mais digna, mais respeitosa para todas as pessoas. Não dá para a gente achar que dá para ser livre enquanto ainda houverem pessoas sendo escravas do patriarcado, escravas do capitalismo. Precisamos mudar, precisamos pensar em uma nova forma de construir uma sociedade diferente desse modelo que está aí. Esse modelo não dá, esse modelo não nos contempla, esse modelo está vencido e está falido. Precisamos mudar a sociedade, mas num novo formato que não é esse que está aí, mas que também não está dado. A gente vai ter que construir conjuntamente, coletivamente, discutindo, errando e aprendendo cada vez mais. Então, obrigado mais uma vez. Curtam, vão lá nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, curtam, me adicionem. Vai ser um prazer continuar esse diálogo nos outros espaços que a gente tem ocupado aí. Obrigado mais uma vez. Um beijo para todas e todos. Obrigada, Luanda, queridona. Agora a nossa querida Diva Master também para falar sobre o que o povo está falando bem aqui, a resistência para a existência, viu, Diva Master? Tá sendo uma tônica aqui, legal, a Ludmilla lançou, tá aí. Então vai lá, Diva Master, é contigo. É uma grande verdade, né? A resistência para a existência. Eu sou prova disso, como vocês também são prova disso, né? A gente está aí nessa resistência para poder existir, né? Para poder mostrar que a gente tem uma mente pensante, um coração pulsante, aqui tem uma alma, aqui tem um ser. E em relação ao que falaram sobre a sobre religião, vamos dizer assim, essa questão que foi dita aqui, eu acho que realmente tem que ir para as redes sociais, sim, né? Os evangélicos, os cristãos, os simpatizantes, né? Eu digo que eu sou cristã porque fui criada no evangelho, né? Mas a minha religião é Deus, né? Eu não preciso estar dentro de uma igreja, eu não preciso seguir uma doutrina, eu não preciso seguir ninguém, eu sigo Deus, o meu Criador, e acabou.
e não, isso não me impede de tomar meus bons drinks, não me impede de dançar, que eu adoro rebolar minha raba, adoro aparecer nas redes sociais, já fotografei nua para o Jorge Bispo, né? Quem não conhece, né? Quem conhece sabe que é um fotógrafo das estrelas, e assim, eu, uma gorda, né? Como muitos disseram, né? Está lá nas lentes de Jorge Bispo, um fotógrafo renomado, que tem não sei quantos mil seguidores, né? Participar do programa dele, né? No canal TV Brasil, Apartamento 302, é um ato de resistência, né? É um ato de coragem, você se expor ali, expor, que eu brinquei, é o peito sendo da barriga, a barriga sendo da perereca e por aí vai, né? Então eu estive ali me expondo, porque primeiro que era uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Mas eu não queria apenas ser uma gorda, como o povo diz, exibida que eu sou, né? De pegar e postar e não tô nem aí. Não, eu queria algo que fosse do tipo um trabalho, né? Algo legal. Então eu fui lá e fiz esse trabalho, né? Então foi um ato de resistência, né? Depois que eu fiz isso, várias mulheres se revelaram, fizeram ensaios com os amigos meus, fotógrafos e tudo mais. E também foi falar dessa questão, né, tá falando da religião, da questão da menina, né? Que eu também achei um absurdo. Como eu trabalho com marketing digital, eu fico um pouco atrasada nas notícias da televisão, né? Eu procuro o máximo possível, né? Não ficar vendo as coisas no mundo aí fora, porque é tanta hipocrisia, é tanta coisa nojenta que eu vejo. Por quê? Eu falo com propriedade, eu fui criada no Evangelho desde pequenininha. Me desculpem aqui o que eu vou falar, espero que não me cortem, né? Eu fui criada no Evangelho. E eu saí de uma igreja assembleia para ir para uma batista, onde eu vi o pastor casar com as 5 irmãs da igreja. Largou a mulher, a primeira, aí foi para a segunda esposa, segunda, terceira, quarta, quinta, né? E aí a gente descobriu que a sexta, né, que era a amiguinha dele, a tal secretária, era a amante dele, sabendo que ele já foi casado com todas essas mulheres. Casar de fazer casamentão na igreja mesmo, fazer aquela festona toda mesmo. Então, assim, não dá para acreditar no homem, que é uma pessoa hipócrita, né? Que não tem como, ele quer ditar uma regra ali, quer ditar uma coisa que ele não vive, né? O cara tá lá, igual político. Sou a favor da família. Porra, o cara não fala nem com a mãe. Como é que o cara é a favor da família? Sabe? É uma hipocrisia sem tamanho. Então, assim, gente, antes de votar, pesquisem. Eu quero seguir uma denominação, né? Uma igreja, né? Alguma coisa, um centro espírita e tal. Pesquisa, não estou falando só no evangelho, não. Estou falando na religião em geral, entendeu? Pesquisem tudo, entendeu? Porque é complicado. Aí pessoas que estavam ali na porta da igreja, muitas delas já fizeram um monte de coisa errada, entendeu? Você tomar a pílula no dia seguinte, para mim, é um aborto, né? Que você acaba fazendo um aborto. Então, assim, a menina ia ter um neném, ela ia morrer, o neném ia morrer, sabe? Aí vai um bando de hipócrita lá para frente é preciso observar que nós temos uma diversidade religiosa, nossa sociedade está muito baseada na religião. As pessoas acham que não, porque fulano falou, tem que ser assim. Aí você para analisar as pessoas, né? As pessoas fazem o seguinte: tá ali, mas tá traindo a esposa, tá ali, mas tá de papinho, trocando nudes, né? Trocando nudes com os coleguinhas da igreja no grupo, falando sacanagemzinha. Então, quer dar o exemplo, né? Quer mostrar ser exemplo, né? De coisa tal, que é um exemplo tosco, né? E lá poder querer proibir, né, um aborto de uma menina que foi estrupada desde 6 anos de idade, que não teve como se defender, né, que o corpinho dela, né, como uma bonequinha, foi violentado, né? Então, assim, eu estou com um caso aqui em Itaguaí de uma amiga minha, né, que é a Suelen Baltazar, que ela já foi em várias matérias e tudo mais, que a filhinha dela de 2 anos foi estrupada pelo tio. Cadê a sogra que cuidava da neném dentro de casa? E aí, ele tá solto, vagabundo. Ele tá solto, tomando cerveja por aí, curtindo, a galera fazendo festinha. Foi feito o corpo de delito, foi tudo certinho, direitinho. E aí, ele tá aí. A justiça, ela é falha, né? A justiça, ela é falha. Então, a gente tem que se impor cada vez mais. Volto a dizer, na questão política, sempre vai ter gente que rouba, sempre vai ter gente hipócrita, mas a gente tem que tentar buscar o melhor possível e ter essa união que a gente está tendo aqui,
né? Uma dando voz para a outra. Eu acho muito importante eu dar voz para você, você dá voz a mim, e assim a gente entra no consenso. Cada um tem uma religião diferente, alguns jeitos de pensar diferente, mas a gente está aqui lutando por uma causa só, né? Que é a igualdade, né? Que é o amor ao próximo, entendeu? Então, assim, gente, me sigam, né? Que se não deixar, eu vou ficar aqui falando muito tempo, né? Que eu sou contra um monte de coisa, chego a ser revoltada. Então, por isso, eu prefiro não olhar, ficar olhando as notícias, que me faz mal, né? Eu cheguei a ficar com síndrome do pânico, de não querer pegar o meu carro e sair. O vidro do meu carro é tão preto que eu nem enxergo, mesmo de óculos desse tamanho, eu não enxergo direito, entendeu? Porque eu boto tão preto o vidro com medo de ser assaltada, que eu acho que vão me roubar. Não só me roubar, pode me roubar, me levar tudo, mas aí vão levar minha vida, eu não vou poder voltar para minha mãe, eu não vou poder voltar para minha casa, entendeu? Então, é isso, gente. Vamos continuar nesse bate-papo, vamos continuar nos falando e nessa militância, porque eu sou uma militante. E eu levanto a bandeira do amor próprio, eu levanto a bandeira contra qualquer tipo de preconceito, que eu acho que não deveria existir, deveria ser banido da face da terra, cancela, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Vera, novamente. Vera aí, muitos agradecimentos para Vera hoje também. Obrigada, viu? Obrigada, Diva Master. Muito boas suas considerações. Vê, né? Luanda já tinha levantado a questão da religiosidade, e aí também, agora, a nossa Diva Master falou sobre isso. Exatamente. Nada contra a poligamia, contra o poliamor, né? Mas a hipocrisia não dá, né? Então, é muito interessante colocar essa questão da religião. Ivone também colocou um comentário aqui falando que não existe só também a religião judaico-cristã, né? Existem muitas outras religiões, e vamos colocar assim, né? Jeitos de se colocar, né? No meio religioso. Então, às vezes, o foco passa a ser só aquela religião e a gente ignora. Muito bem colocado. Do evangelho, né? Do evangelho. Eu acho muito importante, né? Eu falo isso muito com uma amiga minha. O esposo dela é de Umbanda. E ela não sabe o que ela é da vida dela, na verdade. Ela não sabe. E eu digo para ela que ela tem que seguir alguma coisa. Ela tem que seguir não uma religião, mas ela tem que seguir um destino, né? Ter fé em algo, né? Ter fé na vida, ter fé em alguma coisa, para dali ela expandir o destino dela, ela ver o que ela quer, ela achar o horizonte dela. E aí ela não consegue, acha que tem que estar na igreja para estar legal e tudo mais, e não é bem assim. Exatamente. Né? Eu fui criada no evangelho e eu sei muito bem como é que funcionam as coisas. Né? Então, assim, você foi criada, teve a sua religião, a sua vida, você tem propriedade para falar sobre você. Cada um tem propriedade para falar do que viu. Né? Assim como eu tenho propriedade para falar do meu corpo, e vocês do de vocês. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, sim, né? Seguir um horizonte, independente de religiosidade. Você tem que seguir um horizonte, uma crença, acreditar em algo, que eu acho que isso aí vai te fortalecer, né? Para você estar fazendo outras coisas. Seja seguir e ajudar uma ONG, seguir e ajudar pessoas que precisam, ter o seu propósito, sabe? Ver qual é o seu propósito e seguir aquela linha ali, que isso aí vai alimentar a sua fé. Que a fé, independente de religião, fé é fé. Obrigada, Diva Master. Então é isso aí, respeitando todas as religiões ou não religiões, né? Muitas pessoas são ateias e agnósticas e também tá ótimo. Indianara aí, querida, agora brindando aí, fechando, né, o nosso evento, suas considerações. Indianara. Vai lá, Indianara. Então, Indianara e Siqueira agora. Então, Diva Master não tem problema nenhum também ser apenas uma gorda exibida, viu? Se você quisesse ser apenas uma gorda exibida, também sem problema nenhum. Adoro. Eu já fui símbolo sexual nos anos 90, posei nua, com pau duro, e era uma exigência da que eu saísse de pau duro, né? E era em todas as bancas de jornais, nem tinha redes sociais, ficava exposta no Brasil nas bancas de jornais, né? Então eu também falo desse lugar, né, esse lugar de conforto, né, porque eu segui, né, os padrões. Hoje já nem me considero mais travesti, nem trans, né, nem transexual, nem travesti, nem transvestigênero. Hoje eu me considero transagênero, porque eu transicionei, fiz todo esse caminho, mas hoje eu sou agênero, não tenho mais gênero, então eu sou transagênero, né? E aí
falando das religiões, é isso, né? Eu fui criada também na religião, né, evangélica, né? Mas as religiões, elas são essa invenção humana. A Bíblia, né, escrita há 400 anos atrás, e falam que é mais de não sei quantos mil anos, né, o que é uma falácia, né? E escrita por homens, né? Então, se você pega a Bíblia, na realidade, se espreme aquilo ali, só sai, né, opressões, né? As duas filhas que transaram com o pai, incesto, né, que transaram com o pai porque tinha que continuar a descendência, né, daquele povo, né? Olha, Sara, a mulher de Abraão, né, que não conseguia engravidar, e aí pega a serva, a escrava, né, Agar, coloca entre as pernas dela para Abraão transar com a escrava no meio das pernas dela, para que ela sentisse que era ela que estava engravidando. Gente, isso é homenagem a Troá, né? Isso eu conheço na putaria como homenagem a Troá, né? Só que é sempre o homem, né, nesse lugar de poder. Aí depois, aos 90 anos, Sara vai ter filho, Deus lá resolve que ela vai ter filho. Aí o que acontece com a escrava Agar é mandada para o deserto com o filho, entendeu? Para morrerem no deserto, porque não podia. Daí Isaac já ia ser a salvação. Sabe? Aí o outro viaja, escuta uma voz, vai querer matar o filho para provar o amor a um Deus, que no final acaba matando uma pobre de um animal. Eu que sou vegano e já sou contra, né? Tudo isso, né? Aí você pega o Islã também, a mesma coisa. Maomé primeiro casa com a mais velha lá, né, que já tinha 40 anos e 4 filhas, a viúva. Depois, a Aisha prometida para ele já tinha 45 anos, Aisha 6 anos. Imagina, Maria, mãe de Jesus, vai morar com José, cuidar dos filhos dele, que ele já é pai de 2 jovens, né, adolescentes. E Maria tinha que esperar ela completar 14 anos para casar com ele. Então, que idade já tinha Maria quando ela já é colocada na casa de seu homem, já quarentão? Então, olha as histórias. É Davi que manda o melhor amigo ir lá para ser assassinado, para ficar com Batseba, e aí no final morre o primeiro filho, depois Deus ainda perdoa tudo e dá para eles o filho Salomão. Olha que maravilha. Que tinha mais, e Davi que tinha mais de 40 e não sei quantas mulheres, né? Inclusive uma das filhas foi estuprada pelo irmão e o outro irmão matou, né, o irmão. Olha que é uma maravilha, entendeu? Se quiserem conversar sobre a Bíblia comigo, tirem um dia uma live de horas que eu falo de todos os espaços, entendeu? Desde Noé, da porra toda, entendeu? A gente vai falando da Bíblia, entendeu? Que aquilo ali não tem nada de sagrado, amores. Mas, enfim, né? E outras religiões também, assim, falando de outras religiões, eu fui para outras religiões, né, de matrizes africanas, kardecista, né, etc e tal, e todas querem explicar. Uma quer explicar que você reencarnou não sei quantas vezes como homem, e agora teu corpo não aceita, então por isso que você é um homem trans, etc e tal, porque agora você nasceu no corpo de uma mulher. Ou então que você reencarnou não sei quantas vezes como mulher e agora você nasceu como homem, teu corpo não aceita, etc e tal. Aí o outro, porque você nasceu homem, você não pode incorporar um orixá que é feminino, entendeu, etc e tal, e não sei o que, não pode usar a roupa tal, não pode usar a saia tal do orixá, do orido, não sei o que. Gente, é um absurdo. E olha que são as mais, né, progressistas, né, nesse ponto. Né? Eu falei, não vou para religião nenhuma, quer saber do que mais? Me libertei de tudo. E aí, hoje eu sou ateia, né, graças aos deuses. Graças aos deuses me tornei ateia e livre. Muito bem livre, entendeu? Mas é isso, gente. A gente não tem que reproduzir nada, a gente tem que viver a vida, como foi dito, entendeu? Cada um que viva seu padrão de corpo, que busque, entendeu? Não tem problema nenhum também você fazer mudanças corporais e chegar lá na frente e você falar bem assim, não quero mais. Eu não quero mais ser peito, não quero mais isso. Retira tudo, entendeu? Que você puder retirar, né? Se não puder, você dá um jeito, enfim, né? De também se acostumar com o que tem, porque tudo causa problema. Tem pessoas que hoje, com as cirurgias estéticas, elas deitam uma pessoa, elas falam assim, eu quero isso, quero meu rosto assim, e quando elas acordam completamente diferente, elas não se encontram mais no espelho, e é o que acaba provocando, inclusive, suicídio nessas pessoas. Então, vivam o seu corpo no dia a dia, para que vocês vão se acostumando, para que vocês possam se olharem no espelho, irem se acompanhando a mudança, se acostumando com elas, para sempre se encontrarem e nunca despertarem um dia e não se encontrarem mais, não saberem mais quem são, entendeu? Isso é muito perigoso também para o psicológico das pessoas. Por isso, essas imposições, elas são perigosas e complicadas. Mas é isso. Eu sempre digo um conselho que é: viva, deixe viver. É o meu lema, entendeu? Então, assim, lembrando que nós estamos aí com desgoverno, né, que é Bolsonaro,
está retirando todos os direitos que já estavam sendo retirados pelo desgoverno Temer. Educação, estamos com a saúde um caos, profissionais de saúde se colocando em risco em um momento de pandemia que é grave. A Casa NEM, segunda-feira, sofre uma ordem de reintegração de posse e despejo, né? Então a gente está lutando aí ainda, né, para tentar reverter, mas hoje já perdemos no plantão judiciário, então nós estamos aí com essa reintegração de posse, esse risco da Casa NEM, né, as pessoas toda segunda-feira, a partir de 6 horas, serem colocadas à rua. Então, no domingo, a partir de 23 horas, estamos chamando as pessoas para um ato de resistência na Casa NEM, vigília, a vigília da resistência contra o despejo. Temos aí a escola de audiovisual, né, Darcy Ribeiro, que também com auge de despejo, entendeu? Temos todos esses absurdos acontecendo na nossa sociedade num momento como esse de pandemia, que não poderia acontecer. Inclusive, os desembargadores a quem a gente recorreu, eles nem estão indo ao tribunal, eles estão trabalhando remotamente, porque eles são um grupo de risco com mais de 60 anos e não pode se colocar em risco. E dão a ordem de reintegração de posses, de despejo para as pessoas, para colocar pessoas em risco, ou seja, um absurdo, né? E indo contra uma ordem do STF, né? Então, é um absurdo. Vamos resistir, estamos em pandemia, quem não precisa sair de casa, não saia, quem precisar sair, use máscara, use proteção, lave bem as mãos, use álcool gel, não precisa ser as duas coisas, você pode só se desinfetar com álcool gel ou com álcool acima de 70%, ou lavar bem as mãos com sabão e água, entendeu? Que já está de bom tamanho. Lembre-se de trocar de roupa, trocar os sapatos, não entrar com eles em casa, sabe? De se higienizar bem nesse momento de pandemia. Estamos vivendo um temporal, está sendo longo, mas ele vai passar como outros que já passou. A solidariedade sempre foi e sempre será a nossa melhor resposta, o nosso melhor remédio. Fiquem em casa. E vamos derrubar o capitalismo, inclusive fazendo uma greve doméstica. Ficando em casa, não precisa ir para condições de ir para a rua, protestar, ir para ato, não vá, mas fique em casa, coloque uma plaquinha na porta, na janela, fora Bolsonaro, eles não, fora Bolsonaro, fora Guedes e Mourão, e tá de bom tamanho, e fique em casa, não vá produzir para o capitalismo, porque o governo tem muito dinheiro para pagar auxílio emergencial durante mais de um ano, se for necessário. Esse governo tem dinheiro porque ele está enriquecendo os banqueiros privados e os grandes empresários que já enriqueceram mais de 39% nessa pandemia. Então, não vão trabalhar, fiquem em casa. Os trabalhadores que não são necessários, fiquem em casa. Como trabalhadores da saúde são necessários, essenciais, defesa civil, policiais, né, da segurança pública, aí, esses são trabalhadores essenciais, né, atendentes de farmácia, atendentes de supermercados, são trabalhadores que são necessários. Os que não são necessários não vão. Fiquem em casa, vamos derrubar o capitalismo, vamos derrubar Bolsonaro, vamos derrubar Guedes, vamos derrubar Mourão, exigir novas eleições aí, porque nós vivemos sobre um golpe que foi dado na presidente Dilma, que é a presidente eleita democraticamente nesse país, que sofreu um golpe pelos safados, que todos que diziam pela família, todos depois foram condenados, né, aí agora Lula está sendo inocentado, né, então esse golpe que nos tiraram a democracia. Então vamos resistir, porque resistir é o que sabemos de melhor. O nosso sorriso e a nossa felicidade é a nossa melhor vingança contra o capital. Beijos. Ótimo, Indianara, querida. Gente, eu queria agradecer muito a todo mundo aqui, as nossas maravilhosas convidadas, achei muito boa essa nossa conversa, Ludmila, Luanda, Diva Master, Indianara, e obrigada de coração. E quero agradecer também a todo mundo, né, a todas, todos e todos que ficaram até agora aqui com a gente, né, firmes. Queria encerrar com esse... E a galera compartilhando, né? E agradecendo. Muitos comentários estavam mostrando aí. Está gratuito, viu? O filme Indianara está gratuito nesse final de semana, durante 2 dias aí, nas plataformas digitais, né? Ele foi a Cannes, concorreu, foi para mais de 200 países, está aí nesse final de semana gratuito por 2 dias. Ótimo. Beleza, Indianara aí. Vamos lá assistir. Como é que é o nome do filme, Indianara? Só para repetir. Indianara. Então, beleza. Procure aí o filme Indianara. Eu já assisti. Maravilhoso. Lindo. Então é isso aí. Terminando aqui com a mensagem da própria Indianara aí. Vivam o seu corpo no dia a dia para sempre se encontrarem, para sempre estarem se encontrando ao nascer de cada dia. É um encontro maravilhoso.
Então, gostaria de mandar um beijão sempre que eu falo para o pessoal da Baixada, e aqui são o movimento de psicólogos da Baixada. Eu falo do meu amor e do meu carinho e da minha grande admiração, que eu não sou do Rio, sou de Brasília, mas quando eu vim para essa cidade maravilhosa, o primeiro lugar que eu quis conhecer foi a Baixada Fluminense. Eu sempre digo isso e repito. Ai, sim. Gente, Um beijo antes de para acabar, Rose Cipriano, faz carão aqui aí pra nossa gente tirar um print da pré-candidata tela. vereadora. Ah, sim, sim, Vamos sim. fazer carão, vai lá. Sim, Cadê a outra vamos lá. amiga? Faz carão, todo mundo, para selfie. Beijinho plus. Divando, né, Diva? Sempre, né? Obrigada, gente. E um beijo para Obrigada. Rose Cipriano, nossa pré-candidata vereadora aí na Baixada. Beijo. Ah, que chique. Rose Cipriano. Isso. E um beijo também, já que é para fazer meu jabá. Um beijo a todos os meus patrocinadores, parceiros e minha futura prefeita de Itaguaí, a prefeita mulher, Aninha Sagário. Em nome de Jesus, ela vai entrar e vai arrasar, gente. Obrigada, gente. Beijo plus, sucesso. Beijo. Tchau.